Fala, galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da primeira divisão da advocacia, Pode Advogar. Meu nome é Felipe Rossi, professor e advogado. Estamos sempre juntos, juntamente com Eduardo Farias e o professor Leonardo Paixão. Hoje, nós vamos trabalhar uma temática extremamente importante, todo dia eu falo isso, mas é bem verdade, inclusive porque foi sugestão de vocês nas redes sociais. Iremos falar sobre teses do direito penal. Mas, antes de adentrarmos propriamente nas teses do direito penal, vamos conversar aqui um pouquinho antes sobre esse assunto, direito penal, que eu acho que talvez a grande curiosidade de todos vocês que estão aí nos assistindo é: professor, como é que foi essa história de começou no direito penal, atuação no direito penal, né? E como que é essa construção do profissional da área do direito penal? É um criminalista? É a galera do crime? Como é que é essa questão do profissional da área do direito penal? Então, para essas informações, vamos lá, vamos começar aqui esse bate-bola rapidinho antes da gente começar a falar um pouquinho sobre tese jurídica. Vamos lá. Cara, primeiro lugar, nasceu o nosso podcast, né? Nasceu. Nasceu o podcast, cara, nasceu. Até que enfim, né, depois de milhões de reclamações lá nas redes sociais, quando é que vai rolar o podcast, quando é que vocês vão fazer alguma coisa? Estamos aqui, senhoras e senhores. Exatamente. Efetivamente agora com cara, nome, aparência, escopo. E agora com essa proposta, né, que também ela vai atrair tanto uma parte de conteúdo, trazer ali questões, né, e os questionamentos dos nossos seguidores e também falar um pouquinho do nosso dia a dia. Eu acho que é importante dar essa sequência para a questão que você que está nos assistindo, que quer angariar conteúdo, que eventualmente está um pouco inseguro de determinada matéria, ou tem uma dúvida mesmo, uma curiosidade, quem nunca. E mostrar também para os nossos alunos, né, todos nós somos professores. Sim. Mostrar para essa galera que está pensando ou não em advogar, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que vale muito a pena para essa galera que ainda não é advogado também assistir para falar assim, cara, eu vou querer advogar. Ainda mais se a pessoa ser advogado que nem vocês. Cara, e uma coisa interessante, né? Eu não sei como é que foi exatamente o início de vocês, porque eu e Felipe, a gente começou, já tinha uma certa experiência, né? Cada um, não muita experiência, mas quando a gente formou a sociedade, a gente já tinha uma certa experiência. Cara, o início pra mim, ele foi meio zoado, porque eu não tinha um mentor, eu não tinha ninguém pra, quando eu tivesse dúvida, eu perguntar. Cara. Então, meu velho, eu sofri demais, bicho. Haja madrugada procurando sumário de livro e torcendo pra encontrar um livro com índice remissivo pra encontrar a dúvida besta, sabe? Eu lembro, eu era seu coordenador do NPJ. O Eduardo chegava lá que nem zumbi, 8 horas da manhã pra dar aula pra galera. Foi, Eduardo? Eu fiquei até 3 horas da manhã estudando processo. Cara, não tava fácil, não. E ainda tinha outro ponto, né? Que era a ideia do processo físico. Então, vocês Nossa, não lembra não. O processo era físico, era aquela coisa enorme, era difícil. Eu lembro daquele cheiro, só falar, eu lembro do cheiro daquele papel. Cara, eu gostava. Putz, grilo, eu gostava. Meu primeiro júri, o processo que eu fiz meu primeiro júri em 2010. O processo começou em 92. Nossa senhora. E aí, aquele calhamaço de papelzinho lá, que você já não sabia se era branco, se era amarelo, encardido. Era só papiro, né? Imagina o cheiro daquilo, cara. Aquele processo começou em 92, eu peguei ele em 2010. Para pra pensar. O bom é que a primeira tese que já vinha era prescrição. Pior que não, cara, pior que não. Na verdade, o primeiro júri que eu fiz, inclusive, foi daquelas metas do CNJ, lembra? Porque quando, até 2008, não podia fazer júri com réu ausente, lembra? Uhum. Aí em 2008 teve a alteração no CPP e passou a permitir o júri com réu foragido, ausente e tudo mais, júri né? de cadeira vazia. Exatamente. Mas era inocente. Sempre é. Ele era um agenciador. E detalhe, ele não era nem o executor e nem o mandante. Ele era o agenciador nesse processo que eu peguei. Processo do NPJ, né? Era o nosso assistido foragido. E cabuloso, cara, assim. Já era o segundo agenciamento dele de homicídios. Nunca o conheci não, mas deve ser gente boa. Deve estar por aí. Cara, haja profissão nesse mundo, né? Agenciador. Você já tinha visto o júri de agenciador de homicídios? Agenciador de decujos. Por aí. De futuros decujos. Atinge a finalidade almejada ou seu dinheiro de volta. Mas pra minha sorte, tinha 4 acadêmicos de direito no conselho de sentença. Cara, e aí eu pensei num negócio. Tem o anúncio, né, de trago a pessoa amada em 3 dias, leva a pessoa odiada em 3 dias. Leva né? E encerra toda a animosidade. Esse podcast começou pesado, né? Começou aqui já, né? Pesado. Outra coisa... já vão ser cancelados. Já. Outra coisa legal desse YouTube, nós estamos falando de defesa aqui, nós não estamos propagando nada não. Claro, YouTube, sem cancelamento aqui. Uma coisa que eu me lembro muito, esse processo tu vai lembrar, quando algumas provas, elas vinham junto com os autos.
Né, então, fotografia, obviamente, sempre vinha. Só que teve uma em especial, que essa aqui eu nunca vou esquecer, foi uma das mais engraçadas que já aconteceu como um todo no escritório. Tu lembra que veio a bala, a amostra da bala? Do projétil. Do projétil, tava no... Grampeada no... Exatamente. E aí, o estagiário foi ver aquilo ali. A ideia é brilhante. Deixa eu pegar o projétil. Quis mexer no projétil. Quis mexer no projétil. Tá de brincadeira. Então, assim... E tava lacrado lá com... Não, tava lacrado. Mas já tinha sido no plástico, periqueado, mas é óbvio, estagiário, né? Mas estagiário. ele foi lá e fez essa. E aí, quando foi pegar, tinha um pedaço de... Um chumaço de cabelo. Um chumaço de cabelo. Caraca. O projétil da vítima. Exatamente. Putz. Bizarro. E assim, a gente só viu assim, saindo correndo, saiu correndo assim pro banheiro, deu um berro, a gente assustou, né? Foi ver o que. Aí quando a gente viu, tava o processo aberto, o projétil em cima dos autos, né? E ela dentro do banheiro, não sei se estava gorfando, eu não lembro muito bem, porque velho. naquele momento eu tava em choque, eu tava tentando entender o que tinha acontecido. Cara, início de carreira é... Início de carreira. Cara, mas eu tava lembrando aqui falando de estagiário, né? Eu era estagiário e eu fiz na AGU, processo aberto aqui na minha frente, morrendo de sono. Fui trocar o café, cara, de uma mão pra outra. Ui, E já aí, sei o que aconteceu. Cara, eu cochilei. Na hora que eu cochilei, copo de plástico, porque estagiário naquela época não tinha direito de copo de vidro, e aí eu fiz assim com o copo. Cara, melecou o processo todinho. Eu não me sujei o processo só. Bicho, eu olhei aquilo ali, eu acordei na hora, o sono passou. Eu vi só a mancha, assim. Como é que não passa o sono numa hora dessa, né? Mais forte que a cafeína. Como usar a cafeína? Derrube no processo. Derrube no processo físico. E aí, eu só olhei pro meu chefe e falei, cara, doutor, se derramar café num processo, ele falou, vai preso o advogado e o estagiário. Eu falei, então é bom você ligar para um outro advogado. Acho que precisamos de um advogado. E foi uma melequeira só. Mas o primeiro processo aromatizado. Olha aí, ó, que coisa, Boa, sensação, pra quem gosta né? de café, né? A ideia de 4D, né? É melhor do que processo mofado já. Quem nunca? Muito melhor. Se bem que agora eu acho que Mas ninguém vem cá, mais vai Dudu. pegar. Acabei te cortando, Que mas isso, sem problema. de estagiário da AGU, você foi pra advogado criminalista? É. Como é que foi isso? Cara, na verdade, eu sofri uma influência muito grande do meu pai, né? Policial. Então, meu pai, ele chegava em casa, ele ia contar das operações, ele falava, prendi uma pessoa hoje que furtou. E aí eu, com 6, 7 anos, eu falei, mas por que ela não roubou? Por que foi furto? E aí ele parou, ele falou, não, vou te explicar o porquê. Aí explicava a questão de violência, grave ameaça. A época tinha diferença entre estupro e atentado violento ao pudor. E outros detalhes, né? Que meu pai conseguia me explicar ali, nada aprofundado, não perguntava de Roxin pra ele, não era disso não. Era questões Mas mais é maldade práticas, também né? perguntar pro seu pai quem foi Alex Roxin, né? Pois é. Não, que ele tá vivo. Não tinha nem idade pra isso também, né? E nem conhecimento, mas eu acabei sendo muito influenciado, né? Tanto que quando eu terminei a faculdade, eu passei na Polícia Civil daqui do DF. Não fui, mas passei. E aí eu brincava com minha mãe, eu falava, eu vou trabalhar com direito penal. Não sei se prendendo, soltando ou fazendo. E a minha mãe ficava maluca, né, comigo. Mas essa paixão, ela começou desde Cumpriu sua promessa, muito novo. Né? Cumpriu a promessa. Cumpri a promessa. Aí, na adolescência, aí eu desisti, perdi um pouco do encanto pelo direito. Foi a época que eu comecei a pensar em fazer educação física, né? Eu já comentei com vocês que meu pai falou, se eu fizesse educação física, nada contra, né? Era o desejo dele, né? Meu pai queria ter se formado em direito, então ele estava realizando o sonho dele em mim. Mas ele também dizia que via em mim já um profissional da área do direito formado. Justamente por conta dessa curiosidade de moleque que eu tinha. E aí ele falou, olha, se você fizer educação física, você vai de ônibus. Se você fizer direito, você vai de carro. E aí, moleque, 17 cara, anos... é muito convincente, né? É fácil o pai convencer um filho, né? Esse é um argumento vencedor. Então, quer convencer teu filho? Esse é um argumento vencedor. E aí, comecei a estudar e... Tem que trazer seu pai pra descobrir as teses, né, do seu processo. Ele vai te ajudar muito. Dos seus processos, porque seu pai é ninja pra raciocinar, pra convencer. Cara, ele é ninja na pedagogia, né? No direito eu não sei, mas pedagogia é com, velho. Meu coroa é sensacional. E aí, na faculdade, assim, estranhamente, eu não tive tanto interesse nas aulas de direito penal, parte especial, e foi um equívoco que eu cometi absurdo, porque eu comecei pensando assim, pra que eu vou estudar a parte geral se o que importa é o crime que tem que ser analisado? E aí eu ignorei a parte geral. Quando chegou nos crimes em espécie, eu fiquei meio perdido,
E aí eu falei, deixa pra lá, depois eu estudo isso. Afinal de contas, a faculdade não vai acabar tão cedo. Que é um engano, né? Mas era a questão, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, então 5 anos era 1/3 da minha vida. Então, eu achei que ia demorar demais pra passar. E aí, no último semestre, eu comecei a estudar de verdade. Aí eu paguei um preço alto. Pelo menos você estudou no último semestre. Tem gente que, né, não... Mas esse erro aí de negligenciar a parte geral e direto para a parte especial, eu acho que 95% dos alunos cometem. E o pior de tudo é assim, se você pegar a prova da UAB hoje, são 6 questões de penal. Mesmo agora no exame 38, serão 6. Das 6, pelo menos 4. A resposta tem fundamento na parte geral. Porque mesmo perguntando sobre homicídio, o cara quer saber talvez um erro de tipo, entende? Exato. O cara tá falando de um aborto, mas talvez tá querendo saber de um erro de proibição. E não só em prova. Tem um caso no escritório. Na vida, né? Na vida, a parte geral é mais importante. Eu adoro esse caso, assim, a discussão dele. Não sei se você lembra, que envolvia uma empresa, um limpa-fossa. Eu sei que a discussão era assim, 500 mil. Um colega, ele pegou e ingressou com a ação. E aí a parte depois nos procurou assim, nossa, a gente perdeu um processo, ganho. Aquele papinho, né, de sempre, né? Como assim processo ganho, né? Já começa falando, esse negócio aqui já tá errado. Não, é porque olha só, eu fui identificar. O que aconteceu? Ele fez um contrato em nome da pessoa jurídica com um outro camarada para usar o caminhão e ele instalou um limpa-fossa. Esse cara não pagou o caminhão foi apreendido, busca e apreensão. Foi pro estado do Goiás, enfim, e aí a própria advogada lá do caso pegou e falou que o limpa-fossa, o material, era de outro indivíduo, tal. No final, o estado do Goiás determinou que fosse feito o pagamento para pagar, né, exatamente o equipamento. Pagou, só que pagou para a parte que era proprietária do caminhão. Então, o erro veio lá de trás. Né, tinha que ter pago para a parte que era terceiro, que de fato era o proprietário. Mas enfim, quando ele foi ingressar com uma ação porque o cara recebeu, ele, né, não repassou. Quando ele pegou o dinheiro, sumiu. Então, esse cliente, ele foi lá e entrou com uma ação contra o camarada que pegou o dinheiro para cobrar isso. Só que qual foi o erro aqui? Ele entrou com uma ação no nome da pessoa física. Caraca. Então, pessoa física versus devedor. O que aconteceu? Não foi observado isso no início da ação. A outra parte foi revel. A juíza não intimou para a parte se manifestar sobre legitimidade e sentenciou julgando improcedente a demanda por ausência de legitimidade. Utilizou a chamada teoria da asserção, né? Verificou os requisitos de admissibilidade, né, da condição da ação em momento posterior e aplicou a asserção. E aí, por que de entrar nesse caso e explicar? Porque a tese que nós conseguimos reverter está lá no artigo 10º do CPC, que é a vedação da decisão surpresa. Princípio da vedação da decisão surpresa. Parte geral. Parte geral, TGP. Então, basicamente, o fundamento, o TGP, fez com que tivesse, né, essa possibilidade realmente de angariar esse resultado. Então, parte geral, sem sombra de dúvidas. Embora hoje vamos tratar de teses, mas essa aqui Eu lembro quando eu era estagiário, eu estava ali, sei lá, no 4º, 5º semestre, eu já tinha estudado parte geral, prescrição. E a prescrição, o artigo 115, fala da prescrição pela metade. Uhum. Se na data do fato você é menor de 21, ou na data da sentença você é maior de 70. Então já vamos começar. Léo deu o primeiro grande spoiler aqui. Primeira grande tese defensiva, ele já deu um spoiler, o menino tá ansioso hoje. Então vamos lá. Primeira grande tese defensiva no processo penal que a gente estava trabalhando aqui. Você já deu o spoiler, né? Já entregou o ouro, né? O cara não consegue, ficou ansioso. Então, Léo, começa aí contando pra gente, então, dessa primeira grande tese pra gente passar pra todos que estão nos assistindo. Vai lá. Então, na verdade, uma curiosidade. Eu era estagiário, ali já 4º, 5º semestre, e já tinha estudado ali a parte de prescrição. Beleza. A advogado com quem eu trabalhava recebeu uma cliente falando assim, meu advogado, falando de tal, muito conhecido na cidade, no estado, na verdade, ele falou que o meu caso é perdido. E o caso dela era um homicídio. Ela e o pai dela tinham matado o noivo dela, porque ele tinha traído. Se a gente voltasse algumas décadas atrás, a gente poderia falar na legítima defesa da honra. Beleza. O fato foi, isso foi lá no início de 91, 92, e nós estávamos ali no ano de 2006, 2007. O advogado com quem eu trabalhava, vamos lá na cidade ver o processo. Fomos lá na cidade, pegamos cópia do processo, e no meio do caminho, assim, voltando para nossa cidade, a gente identificou um pequeno detalhe. Na data do fato, ela era menor de 21. E já tinha mais de 13 anos que o tribunal tinha confirmado a pronúncia. Sim. Ou seja, aquele caso completamente perdido por aquele advogado, né, fodão da cidade. Tava lá a tese, sim, extinção da punibilidade, linda e maravilhosa, a prescrição do 115 do Código Penal.
a importância de você saber estudar, revisar parte geral. Olha uma tese, assim, talvez escondida, digamos assim, né? Mas não adianta você ser muito bom em parte especial. Não adianta você ser muito bom na oratória, na defesa, num tribunal do júri, se você não conhecer as minúcias da parte geral. Até porque lá no plenário, você vai sustentar o quê se você não sabe nada? Total, Você vai cara. falar do quê? Do jogo? Não tem como, né? Tá. Tem que ter propriedade, Não né? faz sentido. Mas como é que você fez pra encontrar... de onde veio, assim, a ideia da prescrição? Porque a prescrição, eu percebo que, primeiro, não é uma matéria muito fácil. Não é? Ela é complexa. Eu vejo em sala a dificuldade dos alunos em absorver a prescrição, talvez até pela multiplicidade, pelos marcos interruptivos, marcos suspensivos, e aquilo ali vai enlouquecendo na cabeça do menino. Mas eu percebo até que na prática, alguns colegas deixam passar. Mas como é que você fez para encontrar essa tese? Cara, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que ela falou assim, eu tô aguardando o julgamento há mais de 10 anos. Foi a primeira sacada. Porque quando fala muito tempo no direito, você lembra de prescrição. Pelo menos quem gosta ali de penal. Né? Ou deveria, isso é verdade. Me chamou muita atenção. Aí no meio do caminho do trajeto, eu tava lendo e eu peguei e falei assim, nossa, ela era novinha na época. E aí o advogado tava comigo e falou assim, mas quantos anos? Ela tinha 19. Ele falou, esse negócio não tá prescrito? Foi assim, foi algo natural, automático. Que o outro advogado não tinha sequer percebido algo do tipo. Tanto é que foi uma petição de 2 laudas pro juiz da causa pedindo a extinção da punibilidade. Mas eu acho que a sacada também... dinheiro fácil, hein, não? Isso foi. Pena que foi pra ele. Fácil porque você sabia. Pro outro colega... Acho que um detalhe é assim, ó. É os detalhes do processo. Quando eu ensino meus alunos a fazer a segunda fase, eu falo assim, ó, a OAB não dá dado em vão. Se a OAB tá colocando a data de nascimento, se a OAB tá dando a data do recebimento, data de não sei o quê, cara, tem alguma coisa ali. A chance de não ter é pífia. Então, quando eu começo a ler um processo, eu começo a grifar dados. Inclusive, eu uso 2 cores quando eu vou ler um processo. Eu uso uma cor para detalhes do processo, datas, nome, tipificação, e uma outra cor para, sei lá, sacadas em relação ao fato. Porque aqueles detalhes podem me mostrar uma preliminar. E os fatos em si podem me trazer uma tese de direito material, que é o que a gente precisa alegar na maioria das vezes, seja resposta, quase nunca, mas é possível, memoriais e apelação. Então, quando eu vou extraindo esses dados, que eu chamo de palavra-chave mesmo do processo, eu olho para ele, porque aqueles dados normalmente me traz a ideia da tese. Nossa. Inclusive uma dica, cara, ó, o filtro que eu faço com os meus alunos de segunda fase para penal é assim, ó, o caso narrado, né? E aí a gente poderia replicar isso para um processo, para didaticamente ficar fácil para um jovem advogado criminalista. Pensa assim, ó, quem é seu cliente? Mas quais são as informações pessoais que você tem dele? Ele é parente da vítima? Qual a idade dele? Quando ele nasceu? Né? Na data do fato, ele tinha quantos anos? Eu extraio todas as informações pessoais. Ele é primário? Ele é reincidente? Porque tudo isso tem influência numa dosimetria da pena ou em algum benefício penal. Segunda coisa que eu extraio, qual é a acusação? O Ministério Público denunciou por qual crime? Qual é a pena? Qual é a pena mínima? Qual é a pena máxima? Porque pena mínima, a gente pode, por exemplo, pensar numa suspensão condicional do processo. A pena máxima, você pode pensar ali numa transação penal, você pode pensar... na pena mínima, você também pode pensar hoje na NPP, né? Por ocasião até do sursis da pena também. Se você pega o caso, já há uma sentença. Então eu extraio a respeito do crime e da pena. Todas as informações. Além do fato de que pena máxima também, se não for um procedimento especial, define o procedimento comum, que a gente leva em consideração pena máxima em abstrato. Terceiro ponto que eu extraio, qual é a natureza da ação penal? Eu já tive casos que era uma situação de ação penal pública, que o advogado foi lá e fez a denúncia. Eu conto. Fui fazer um júri em Carolina, Maranhão. E aí, depois que eu terminei o júri, algumas pessoas vieram falar comigo. O resultado foi positivo, então você acaba ganhando visibilidade. E aí, uma senhora, ela pegou e falou assim pra mim, o senhor pode olhar o processo do meu filho? Eu falei, posso, claro. Mas, ó, ele já tem um advogado. Ué, então, me manda só a cópia, mas se eu tiver que atuar, eu vou precisar depois do instrumento e tal. Ela falou assim, não, deixa eu te contar. Foi um latrocínio, o promotor de justiça não fez a denúncia,
Eu entrei em contato com esse advogado e esse advogado falou assim, não, a gente pode... Existe um negócio chamado de ação penal privada subsidiária da pública. Eu falei, então ele entrou, então... Não, é porque ele fez um pedido que o juiz não aceitou. Aí eu fiquei mais curioso ainda, eu fui ver. Quando eu fui ver, o advogado fez uma denúncia. Fez uma denúncia? Ao invés dele fazer a queixa-crime, né? Ele fez a denúncia, que é a peça privativa exclusiva, na verdade, né? Exclusiva do membro do Ministério Público. Nossa. E assim, cara, ele raciocinou bem, né? Ele só fez a coisa errada. Não, ele só tava no polo errado, assim, no sentido de... Esqueceu de fazer um concurso. Total, antes. cara, total. Ele não tinha que ter feito a prova da OTA, tinha que ter feito o Total. concurso do MP, cara. Dói, cara, dói. O advogado... E de fato, tava lá uma denúncia. Eu não sei o que foi que passou pela... Assim, ele pensou assim, poxa, já que o promotor perdeu o prazo, então eu posso ir lá com ação penal privada subsidiária da pública. Mas é queixa-crime, filho. É queixa-crime. Não, né? que ele tivesse colocado lá, né? Vem oferecer ação penal privada subsidiária. Exato. Sem colocar o nome, né? Estaria já... Sem colocar queixa-crime. Ficaria menos ruim, Sim. sabe? Ficaria menos feio. É porque E às aí- vezes a dúvida... só que vocês não sabem o pior. Piora? Porque qual é o prazo do advogado oferecer a queixa-crime na subsidiária da pública? No caso do réu solto, começa a contar da perda do prazo, não é isso? Já que o prazo de réu solto de denúncia são 15 dias, então começa a partir do 16º dia. Exato. Aí ele tem uma janela de 6 meses decadenciais para poder oferecer a queixa. Sim. Nessa brincadeira de promotor enrolou, ela procurou o advogado fez a peça errada e o juiz não recebeu, passaram 6 meses decadenciais, ou seja, Já era. já era a queixa, a né? queixa. Mas como o crime ainda não estava prescrito, aí voltou à mercê do membro do Ministério Público. E assim, Ministério Público de cidade do interior, principalmente lá no Maranhão, né? É um promotor para 5, 6 cidades. É surreal, é muito surreal. trabalho, é muito trabalho. Irmão, Mas aí- vamos dar a solução jurídica. Uma notícia crime, trazer ali todo o escopo, fala assim, ó, tá aqui tudo prontinho. Pega isso aqui, ó, os elementos aqui, eu acho corrigidos. que pelo jeito era pior ainda, né? Porque pelo que o Léo tá falando, acho que já tinha até terminado a investigação, né? Já, sim. Era só ofertar a denúncia. A queixa, né? Não, o MP. Ah, sim, ofertar a sim, denúncia. sim, total. Depois dos 10, depois Não, que eu de digo, montava esgotados... como se fosse uma espécie de denúncia, deixa, só tá aqui pronto, Assina. só muda o nome. Assina aqui, ó. Não, claro que não, né? Tem autonomia, ele pode fazer a petição, óbvio. Aliás, ele deve fazer a petição. Mas o problema foi ele ter perdido o prazo, né? Que loucura. E detalhe, tinha realmente tinha ali a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Sabe o que é pior? E o ladrão, né? Livre, leve, solto ali. O colega advogado não só deixou de ganhar dinheiro, como impediu o outro colega de ganhar dinheiro. Aí é de lascar, É parceiro. verdade, cara. É verdade, porque eu não Putz. podia mais oferecer a queixa. Já tinha decaído. Poxa O máximo que a gente poderia fazer é falar assim, é ir ao Ministério Público e falar assim, doutor, olha essa demanda aqui, olha quanto tempo que está esperando aqui para dar início a essa ação penal. E quando o senhor der início, eu entro como assistente de acusação, né? Porque assistente de acusação precisa de ação penal para ser assistente, né? Afinal de contas, Assistir alguma coisa, né? exatamente. Necessário. Não existe assistência antes da ação penal. Exato. Você pode até trabalhar, mas não é exatamente... Não vai Não ser... é tecnicamente Você o vai ser assistente. advogado da vítima. Exato, exato, É isso. exato, Vai ser perfeito. assistente de acusação. Exato. São uns Não casos- significa que a gente não tem nada a fazer em favor da vítima com durante a certeza, investigação. Claro, né? claro. Até porque acompanhar toda aquela fase de delegacia, É. aquela fase inquisitorial, embora não tenha defesa propriamente, é importante para a questão da legalidade dos atos. E com a Lei Maria da Penha, os 1340, a presença do advogado para a vítima passou a ser obrigatória. Sim. Mas assim, digo, para a questão até de acompanhar a vítima e para acompanhar também o acusado, a questão do procedimento investigatório como todo. A gente não tem ampla defesa contraditória lá, mas a gente teve um habeas corpus para trancar uma investigação penal que é... Você lembra daquele caso? Uhum. Gravíssimo, que já perdurava um crime de altíssima reprobabilidade, sensível, enfim, envolve menor, e já estava 2 anos já tramitando e nada, e tinha lá... Na verdade, tinha um laudo pericial de uma assistência técnica do próprio fórum. Vai soltar o spoiler já da próxima? Não, esse aí era só um gancho. Esse Olha é a bônus. pressão, Esse cara, é olha o a pressão. bônus. Esse é o bônus. E aí, no laudo... Eu acho que a gente se deu mal em ter delegado essa função pro Felipe, Eu viu? tô achando. Não, os caras montam uma lista de tese defensiva. De repente, Passa uma semana, né, Felipe, semana pensando estruturando. aqui, estruturando. Aí o outro vai lá, boca aberta, e fala, prescrição. Falei, pô, mas a prescrição não era número 4? Cara, mas eu nem ia colocar... Não, o pior é que a prescrição não tá na Não tava, lista. não. Se olhar a E essa lista aqui do outra que a gente não. combinou, não tem prescrição. Foi porque você falou da parte geral. Eu falei, cara, prescrição dessa época e tal. Cara, e aí um laudo
dizendo Era um crime de estupro de vulnerável, em que o pai teria praticado ato libidinoso com a filha, consistente em tocar no ânus da criança. E o pai foi ao escritório e falou, não fiz, isso aqui é uma briga. E, cara, a gente pegou o histórico do pai e da mãe da criança. Irmão, só o pai já tinha registrado 7 ocorrências contra a mãe antes. Caraca. A mãe já tinha registrado ocorrência contra o cara. Cara, um conflito entre os dois e acabou sobrando pra criança, entendeu? E aí foram psicólogos do fórum do judiciário, do poder judiciário, fazer um laudo na criança, uma conversa. O laudo vem, essa criança não tem nenhum sinal de ter sofrido abuso sexual. Em contrapartida, o ambiente que ela vive é extremamente grave em razão dos conflitos permanentes entre pai e mãe. Cara, a hora que eu peguei aquilo dali, investigação há 3 anos, marcado uma audiência de antecipação de prova, a primeira coisa que vem à cabeça, cara, revitimização. Vai submeter uma criança a novas perguntas que ela já tinha respondido antes, já tinha um outro laudo da Polícia Civil, era a 3ª vez que a criança ia ser ouvida. Pra nada, porque tem uma equipe multidisciplinar à disposição do judiciário. Mas o desembargador, no julgamento do habeas corpus, ele falou exatamente isso. Ele, inclusive, foi bem pontual, sabe? Foi um carinho muito grande dessa demanda do habeas corpus com o caso em si. Porque as consequências jurídicas desse ambiente belicoso gerou afastamento do pai, já estava há muito tempo sem ver as crianças, né? Então, assim, quando foi indagado, as crianças não sabiam o porquê da distância. Então, o laudo de GML, antes que a gente esqueça de falar dele, não tinha constatado nada. Então, realmente, assim, era uma situação belicosa entre os genitores que geraram, assim, diversas consequências nas mais diversas áreas possíveis. Administrativa, civil, penal, família, na questão do divórcio, até a questão de apuração de culpa. O divórcio faz tempo que ele não falava disso. Então, realmente, o deslinde dessa demanda foi muito interessante. Ele trouxe ali a ideia da apreciação como todo no habeas corpus, fazendo esse contexto. E ele coloca, não é possível dissociar essa demanda, o habeas corpus, com as 20 ações que estão tramitando, que versam sobre os dois. Realmente foi um caso... Cara, e aí, uma das teses era a questão da revitimização da criança, então tinha que trancar a investigação por isso, mas tinha uma outra interessante, porque o Ministério Público tinha pedido antecipação de prova. Mas pare e pensa, antecipação de prova é um procedimento cautelar, porque corre risco de perecimento da prova. A criança já tinha sido ouvida 2 vezes. Além disso, veja, se eu tenho risco de perecimento da prova, eu preciso que o procedimento seja feito rápido. Sim. O Ministério Público levou 1 ano da abertura da investigação para fazer o pedido. O juiz decidiu rápido, só que ele demorou 8 meses para poder marcar essa audiência. E quando ele marcou a audiência, já teria concluído 3 anos de investigação. Meu irmão, que risco de perecimento da prova era esse? Entre a decisão de deferimento e a audiência para antecipação da prova, já teria se passado mais de 1 ano. Se a prova tivesse que perecer, ela já teria perecido há muito tempo, já teria desaparecido. Então não faria sentido. E a gente conseguiu arquivar esse inquérito policial. Show de bola. Sim, essa realmente foi uma tese... inclusive, foi deste ano. Deste ano. 2023. Caramba. Esse processo foi de altíssima sensibilidade para nós também, porque o contexto como um todo, né? Ele é sempre muito difícil trabalhar esse tipo de demanda por conta das pressões externas, internas, né? A família, né? Como a gente já tinha conversado aquela vez. Cara, uma das coisas assim, que pesou muito para mim foi quando eu li o laudo e aí tava assim, a criança não entende o porquê está abandonada pelo pai. Está sentindo muita saudade e disse que queria vê-lo hoje ainda. Meu irmão, aquilo dali... E olha que eu nem sou pai. Aquilo ali apertou meu coração, cara. Mas eu me coloquei no lugar tanto da menina quanto do pai. No lugar da menina é mais fácil, né? Porque eu sou filho. Não sou pai ainda, mas ali eu consegui sentir a dor da menina, sabe? Você entendeu o contexto, Eu entendi o contexto. E um HC curto, Léo. 9 páginas. Com qualificação, tá? Eu tô contando com o preâmbulo, né? Que é a parte onde a gente qualifica a galera. Sim, então, e o HC, querendo não, é o mais... A parte mais chata do habeas corpus é justamente o começo dele, né? Até nomear todo mundo, Até nomear todo mundo. Basicamente, ganha ele um certo tempo. Fazendo certo, tá tudo bem, né? Posso contar uma? Pode. Essa que eu vou contar aqui não resume meu povo do Tocantins, não, viu? O povo do Tocantins aqui... Essa história é lá do Tocantins, mas não define meu povo do Tocantins, mas não. Só pra gente não perder, que é coisa de professor. Recapitulando, a gente falou da prescrição. Segundo, sobre a análise do procedimento de antecipação de prova.
como que funciona essa questão do procedimento Ele mudou de a produção lista. de prova antecipada. O Felipe mudou a ali. lista. Você que tá criando uma lista nova. É. É isso que Ou a vocês... lista vai ficar muito grande. Vocês Cara, dois são incontroláveis quando falam Mas de assim, tese. eu só queria fazer uma observação. Você sabe que fica gravado o podcast, né? Então tá bom. Pode Vamos ir. pegar com a produção depois a gravação do antes, né? Pra mostrar que havia uma outra lista aqui, né? Mas show, conta aí pra gente então. Então vamos pro terceiro Não, ponto. só falando, não, no terceiro ponto não. É só pra falar de um ponto aqui do preâmbulo do habeas corpus, né? Sim. O advogado da nossa seccional foi preso Sim. no Pará. Estávamos lá no Tocantins, lá no Pará. E aí a seccional lá da minha cidade, o presidente pediu para algum advogado criminalista da seccional lá, que fazia parte do conselho da seccional, ajudasse o nosso colega advogado a sair lá da prisão que foi decretada no Pará. Detalhe, foi a Justiça Federal. Rapidinho, o meu lado fofoqueiro não tá me deixando aqui sossegado. Ele foi preso pelo quê, cara? Esqueci o nome da nota, mas era uma nota fiscal falsificada, ATPF, alguma coisa assim nesse sentido. Não, mas ele era advogado do cara que falsificou, entendeu? Mas enfim, ele estava preso por conta da acusação da falsificação. Enfim, o fato foi, ele foi preso em razão de uma ordem judicial do juiz federal, lá de alguma região, lá do Pará, não lembro qual é a região de lá. E os advogados da nossa seccional fez um pedido de habeas corpus Em Tocantins. para o juiz de primeira instância da nossa comarca. Gente, ó, isso aqui é um fato completamente isolado, viu? Pelo amor de Deus. O fato Mas isolado existe, número tá? 999 Se vocês procurarem lá na minha comarca, lá da minha origem, vocês vão ver lá um pedido de habeas corpus feita lá pra vara criminal da minha comarca. Cara, era outro estado, nem era justiça estadual, era federal. Enfim, completamente fora do caminho. Meu Deus do céu. Estudem, gente. Estudem. Cara, Quem que estuda não bizarro. tem concorrência, não. Mas sabe o que me preocupa? Não. Esse colega, ele não entendeu o conceito de jurisdição nem de competência. Não, mas de tudo, vai. Vamos ser sinceros, de tudo, né? De tudo. Primeiro, vai fazer um habeas corpus contra a autoridade coatora, é o juiz federal, primeira instância. E ele vai fazer para outro juiz. Estadual. Já tá errado, primeira instância. Já deveria ter sido o TRF de lá, né? E outra, era federal, fez para um estadual. Cara, assim, enfim, tudo errado, absolutamente tudo errado. Uma constância de Até- erros, assim. Mas sabe que uma coisa assim, agora falando sério, né? O pior de tudo é que não foi estagiário, né, Porque cara? que assim, é que o direito penal, eu acho que as pessoas, às vezes, ela tem a paixão durante a faculdade e ela esquece que você está tratando de uma vida. A gente fala muito disso, da questão humana do direito penal. Porque não pode ser só a emoção do crime. Não, muito pelo contrário, você está falando de vidas. Isso, eu gosto muito da ideia, né, que, assim, vários repetem, que o tribunal do júri, por exemplo, é o tribunal de lágrimas, né? O Quaresma fala muito disso. Mas a verdade é que o direito penal como um todo, ele realmente, assim, ele vai estar tutelando situações que os outros ramos do direito não conseguiram tutelar, e aí você pega essa última rácio, a última cascazinha da cebola para resolver, e ela é grave. E aí você pega o advogado na defesa dos interesses do cliente, claro, se ele tiver feito, aí, enfim, ele foi preso. Sabe, se você prende o advogado que está defendendo um acusado, basicamente você vai contra o Estado Democrático de Direito. E aí você pega um erro desse, que é grosseiro, sabe, e isso é complicado, é a vida do cara. Às vezes ele tá, sabe, casado, tem filho, a esposa tá esperando ele lá em Tocantins, e o cara não sabe com o HC, que se ele mesmo fizesse ali na hora, ele conseguiria, sabe, ter mais De repente êxito. era até melhor, né? Exatamente. Tem coisa que não dá pra terceirizar Cara, de não jeito dá. nenhum. Eu ouvi uma vez um colega falando assim, eu perguntei, como é que foi o júri? Ele falou assim, nossa, foi ótimo, brilhei. Eu falei, o réu, condenado, mas eu botei pra morrer. E, cara, eu acho que isso é um grande erro, a ideia de sobrepor o ego na defesa do cliente. E isso, infelizmente, acontece muito na prática no direito penal. Não é uma briga. Eu sei que, às vezes, ali naquele momento da audiência, fica um pouco mais acalorado. Mas não pode ser uma briga de egos entre advogado, promotor e magistrado. Muito pelo contrário. Tem uma vítima, tem um acusado. Senão o senso de justiça perde o foco, né? Exatamente. Na verdade, assim, o senso de justiça em si... Eu acho que o problema aqui, perigoso, eu acho que o problema no comentário dele aí, eu acho que foi até a prepotência, talvez, né? O ego, o puro ego. Porque a gente distingue, né? Existe uma coisa do seu cliente perder e você perder. Tem uma diferença. Sim. Porque assim, ó, muitas vezes você entra num processo
dando o seu melhor. Você fez o seu melhor. Você não tinha mais pra onde. Você já foi até além da expectativa. Lembra aquela vez que a gente ganhou um roubo em concurso formal de um cara que assaltou 2 pessoas? O Ministério Público denunciou por concurso material lá perto da L2 em Brasília? Lembro. Lembra? Lembro. A gente não esperava que a gente ia ganhar. A gente não estava lutando pela absolvição. Esse é o ponto que eu queria falar. Sim. É. Tá? Então, às vezes, você não tá lutando pela absolvição. Você tá ali lutando por uma causa de diminuição, por uma pena justa. Então, assim, o cliente perdeu no sentido de que ele foi condenado. Mas nós ganhamos a tese, porque a gente ganhou a melhor situação que ele poderia ganhar. E a gente fez o que a gente podia fazer, mas sabendo que a chance da gente perder aquele benefício era grande, você lembra? Não, até porque foi assim, foi um assalto na frente de uma faculdade Ponto de ônibus. Na L4 Sul. Ele chegou com outro rapaz e assaltou 2 ou 3 vítimas. Agora eu não me recordo se foram 2 ou 3. 2 vítimas. Foram 2. 2 vítimas. Aí foi denunciado pelo roubo concurso material. Concurso material. Cara, ali não cabia concurso material, mas para a doutrina majoritária, aquilo ali é concurso formal impróprio. Impróprio. Ou imperfeito. Eu tenho o cúmulo material da pena de qualquer jeito. E aí a gente conseguiu fundamentar para que fosse reconhecido concurso formal perfeito. Verdade. Exatamente. Então, a gente não teve a somatória das penas dos 2 fatos de roubo, que eram 2 vítimas, né? Era um fato só, mas distribuído em vários atos. E aí a gente conseguiu o reconhecimento do concurso formal perfeito, e ao invés da somatória das penas, foi exasperada. Exatamente. Então, a época, em pegar o código agora já tá diferente, né? Teve alteração no 157. A jurisprudência está diferente. Mas era 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2. 1 e 2. Né? Então a pena dele era para ser aumentada de 1/3 até a metade. E aí você tinha 4 a 10 anos, mais 1/3 Isso mesmo, até a metade. 4 a teve... 10 anos, mais 1/3 até a metade. Outra coisa completamente diferente, que você vai reduzir bastante a pena, é você pegar 4 a 10 anos aumentada de 1/3 até a metade, mais 1/6. Sim. Irmão, você vai aumentar, ao invés de somar tudo isso, aumentou a pena do cara em 16%. Não, e esse é o ponto que eu quero chegar. O cliente perdeu. Perdeu no sentido de que ele recebeu uma sentença condenatória, entende? Sim. Eu não sei se na cabeça dele ele criou a expectativa da absolvição, mas... E a gente jogava real. Sim, a gente sempre jogou real com o cliente, das possibilidades, né? Mas, cara, o resultado daquele processo lá, naquela época, naquelas circunstâncias, foi uma grande vitória. Foi sim. Mas já aconteceu, o Eduardo tá aqui, ele vai lembrar, de algumas vezes, a gente gosta muito de fazer tribunal do júri juntos, né? Então, sempre quando possível, a gente faz juntos. E já aconteceu o caso... Sabe o que eu lembrei agora? Aquele tribunal do júri que nós fomos juntos, que eu fui com vocês. E aí a gente dividiu, né? Vocês iam pro debate e eu ficaria com a tréplica. E você não lembra não, Felipe? Réplica. E a promotora não quis ir pra réplica. Ah, eu lembro. Mas esse caso teve uma peculiaridade. E aí o Léo ficou só na vontade de... E eu falei, não acredito. E eu Quase nunca imaginei que ela não fosse para a réplica, cara. Eu não imaginei. Foi. Aliás, vocês também não imaginavam que ela não ia para a réplica. Não. E eu só fui. Não, você foi, né? E eu fui. Eu fui. Literalmente, ele só fez isso. E aí, né? como é que foi a sua sustentação? Não foi. Não foi. Colocando aquele momento SAP, né? A tecla SAP. É porque nesse procedimento do Tribunal do Júri, tu tens ali a exposição do Ministério Público, depois a defesa, aí dependendo da circunstância do caso, da gravidade, dos elementos que precisam ser produzidos em si, ou então alguma coisa que precisa ser esclarecida, aí vem uma réplica e por fim uma tréplica. Então, basicamente, te preparaste bem pra tréplica, mas não veio, né? Eu lembro, agora que eu lembrei, mas esse caso foi... Foi Planaltina do Goiás, né? Foi, mas esse caso aí teve algumas peculiaridades, né? Foi legal, cara. Foi eu lembro ao final que a frase memorável: nunca mais faço tribunal do júri. eu lembro disso aí. Legal. Eu lembro disso aí. Foi uma boa absolvição. Ups. Foi um bom caso. Foi um caso interessante. Foi um bom caso. Não, na verdade, vocês sustentaram tão bem. Eu lembro direitinho, quando a gente encerrou, a gente pensou em fazer uma apelação, tá, algo do tipo. Aí você até falou, vamos logo interpor, depois a gente só faz as razões. Eu até falei assim, não, deixa que eu faça as razões, já que eu não sustentei, lembra? Foi. Só que o nosso cliente, acho que foi assistido, né? Foi assistido. Foi assistido. Foi a nomeação, né? Ele falou assim, ó, não quero que recorra. Eu quero cumprir. Não sei se vocês lembram desse. Isso chamou muito a minha atenção. E como foi a única vez que eu fui para um tribunal do júri em Planaltina, eu lembro desse detalhe. Esse caso teve condenação? Teve, ele foi condenado. Foi 4-3. Foi 4-3. Inclusive revelou, né? Chegou a revelar porque foi empatando ali. Esse caso foi assim. Lembrei. Foi 1-0 MP. Não, eu tava pensando em aí outro 2-0 MP. Aí um olhou pro outro e falou assim, era o quê? Como assim? Aí ficou 2-1, 2-2,
3-2 pra gente, 3-3. Lembrei. Não, tava pensando que era outro processo. Nossa, esse daí foi adrenalina, né? Foi, cara, foi. Cara, eu lembro que... E vocês tinham ganhado, eu não estava, mas o juiz que estava presidindo esse júri no dia que eu estava, ele ainda estava encabulado com umas teses que vocês tinham levantado num júris anterior que vocês tinham ganhado. Uhum. Então, assim, na cabeça de ninguém imaginava que iria perder aquele júri. Cara, esse foi um júri que meu pai foi, né? Foi. Eu lembro do meu pai chegando em casa e falando assim, ainda bem que lá não tinha aposta. Porque eu apostaria o salário de um ano que vocês ganhavam. Foi um caso muito, assim, muito estudado, Mas sabe por que né? eu acho que a gente perdeu aquele júri? Porque o nosso cliente era conhecido na cidade. Ah, ele era uma cebosa. É uma cidade pequena, Sim, ele não era Já primário, ele não era primário. Uhum. E eu acho que, assim, a cidade pequena, cara, é conhecida, enfim. Não tem outra justificativa, porque o juiz ficou encabulado, cara. O juiz ficou impressionado da gente não ter ganhado aquela... A sentença absolutória já devia estar pronta, né? Por isso que eu imaginei que ia até a réplica e tréplica, né? Eu lembrei Porque agora, a sustentação de vocês foi fantástica, né? E eu acho que o Felipe, ele levantou tanta teoria, né, de Roxin, teoria de não sei quem lá, que eu acho que a promotora não quis ir pra réplica naquele dia. Ela ficou preocupada. Aquele dia ela ficou preocupada. Mas foi um processo, assim, que realmente a gente estava muito bem preparado, muito preparado. Então a gente conhecia ele de cabo a rabo, e não só isso. Pronto. Ele é uma das frustrações da minha vida profissional. Eu lembro, o Dudu ficou frustrado nesse dia, mas esse é o ponto que eu quero chegar. Cara, fizemos tudo naquele dia. Sim. Tudo. Eu lembro que os jurados faziam assim pro Dudu, ó. O Dudu falava e os jurados assim, ó, concordando. Então, assim, o que aconteceu na votação... O que era causa de nulidade. Sim, porque não pode, mas né, foi interagir. Foi involuntário. Mas não é. É que o Dudu é muito charmoso e não tem jeito. Obrigado. É Mas verdade. eu sou casado. Tinha essa Muito questão bem da casado. concordância. É verdade. Mas uma das coisas que eu ia falar da questão de júri é que a gente já teve algumas oportunidades que nós pedimos a condenação. Assim, como assim pediu a condenação? A estratégia de defesa era a condenação. Que não tinha como isentá-lo da condenação. Mas dava prescrição aí nesse caso? Não. Porque uma vez eu fui a júri e eu falei assim, não... A gente tava linkando com... Foi homicídio, foi inclusive homicídio qualificado. Eu falei... Claro que eu falei de um jeito pro juiz não dissolver o conselho de sentença, né? Sim, Porque eu não posso fazer... indefeso. Isso, exatamente. Eu não posso fazer advocacia infiel ali naquele momento. Mas eu fiz de um jeito pros jurados entenderem que eu queria realmente a condenação. Por quê? Porque na época... Pronto. Não aguentei, agora vai uma outra tese. A prescrição retroativa, ela foi alterada em 2010, né? Sim. E de 2010 para cá, a gente conta entre a sentença, a publicação da sentença e o recebimento da denúncia, certo? Sim. Exato. Porque há uma proibição, a partir de 2010, de contar da data do fato, certo? Sim. Quando você Só tem que sentença. a data do fato foi 97. Putz. E aí eu aplico a lei mais benéfica, né? Sim. Ou seja, quando ele foi condenado, eu percebi que o promotor e o juiz não tinham percebido esse detalhe. Mesmo sendo condenado no homicídio qualificado, prescrição em 20 anos, que ele não tinha nenhuma causa de metade ali, eu consegui a prescrição dele depois por aplicar uma lei já revogada. A outra atividade da lei penal benéfica. Sim. Sensacional. Nesses Essa casos, bacana. Essa foi legal mesmo. Essa utilizou a pressão. Eu perdi bonito no júri, mas ganhei bonito depois, cara. Porque depois... E ali daria pra você até suscitar uma questão de ordem, né? Proferiu sentença. É essa a sentença, excelência? Não vai mudar, né? Falou, não, é essa. Pela ordem. Consta em ata a prescrição, blá, blá, blá. Mas assim, essa questão de pedir a condenação, algumas vezes a gente já fez. Por quê? Porque às vezes, realmente, não tem o que fazer, né? O pessoal fala, você vai fazer milagre. Não, o cara tem uma câmera do cara cometendo um ato. Só que aí vem a denúncia, o cara, até lá, homicídio. Todas as qualificadoras do Código Penal. Aí vem quase assim, torpe e fútil ao mesmo tempo. A cada ano entra uma nova qualificadora. Não, é que colocam muito assim, sabe? Tem um pesar muito grande. Então, assim, tem casos que a justiça é condenar do jeito certo. É simples. É isso. Assim, a justiça ela tem que literalmente se ater à lei. Então não é o que eu quero, não é o que eu espero, não é o que eu anseio. Não pode ter a figura do justiceiro, a figura do camarada que quer fazer justiça a todos os custos. Que na verdade isso é uma nulidade. Né? Isso é uma hipótese de nulidade quando a pessoa se aproxima demais da demanda e quer a condenação a todo custo.
Então isso gera nulidade, porque acaba querendo ou não é incompatível. Aí você pega esses casos que você vê, como é que o cara foi solto? Eu vejo que a sociedade fica indignada quando é concedido um habeas corpus, e aí, até pra gente realmente, de fato, começar a falar um pouco das teses. Como assim a gente não tá falando? Não. Ele quer voltar pra lista, cara. Não. Ele lembrou da lista. Ele é muito cartesiano. Não, saindo da questão da lista, mas a questão, por exemplo, de seguir os procedimentos. Porque lembra que, inclusive, a gente estava conversando antes de começar a elaborar a lista, dessa questão da falta de procedimentos, de não seguir o procedimento, que é a questão de procedimento de reconhecimento, que é a questão da questão de apreensão. Então, que são algumas coisas que a gente vai acabar conversando, mas que justamente porque não foram seguidas e ensejaram o quê? Na forma que alcançou a liberdade do indivíduo. Cara, mas isso é até o que o Aury Lopes Jr. fala, né? Que no processo penal, a forma é substância. Forma e substância se confundem, porque a forma é justamente a garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado. Então a gente já passou daquela época que o direito processual penal só tem caráter instrumental, Sim. de aplicar um instrumento para aplicação do direito penal no caso concreto. Vai muito além como sistema de garantia de defesa do cidadão contra o arbítrio do Estado. E aí pensa assim, poxa, parece injusta a prescrição. Mas já parou para pensar o período que essa pessoa ficou respondendo esse processo? Angustiada, eventualmente até presa. Boa parte do processo, e aquilo dali não serviu como punição para ela, até mesmo porque dificilmente pessoas que estão nessa situação, elas voltam a delinquir. Acontece, mas acontece de tudo no mundo, né? Sim. Mas como regra, não tem essa reiteração delitiva quando ela tá fugindo do Estado. Porque E para e pensa, cara, a gente chega em casa hoje, liga lá um Netflix, vai assistir uma série e dorme sossegado. Mas e a pessoa que tá devendo? A pessoa que tem um mandado de prisão em aberto, ela não dorme sossegada. E o medo do despertador dela ser a polícia, 6 horas da manhã lá, ó. Isso é loucura, por 20 anos, por 10 anos, por 12 anos, toda noite assim. Historicamente, a ideia Haja sertralina. Sim. Historicamente, a ideia do devido processo legal, lá em João Sem Terra, 1205... 15, né? 1215, verdade, 1215. Então, você tem, assim, as garantias processuais, porque para conter o arbítrio do Estado, é necessário que o poder do Estado seja uma ferramenta contra o Estado. Aí Montesquieu, né? Para conter o abuso do poder, é necessário que o poder freie o poder. Total. Porque senão, realmente, a coisa fica díspare, né? Então, se você começa a abrir exceção para punir, se você não segue ali essa ideia do devido processo legal, que é a garantia da certeza, as regras do jogo, e esse arbítrio de poder limitar o poder do Estado no que ele pode fazer, aí a gente vira num plano de exceção. E aí que é o problema. Né, que é quando a gente começa a ver aquelas medidas atípicas dentro do processo penal. Cara, e aí eu lembro aqui agora de um caso recente também, de um cliente lá de Tocantins. Terra de gente boa. Terra que corre leite e mel. E aí ele foi acusado de 2 tentativas de latrocínio. Mesmo contexto fático, de novo. O Ministério Público lá também tentou o concurso material de crimes para somatória das penas. O que, caso tivesse sido realmente ele, seria justo. E o problema é que não foi ele. Mas o negócio é o seguinte, a gente chegou para a audiência, o inquérito parco de provas, de elementos informativos, a gente chegou para a audiência, e aí, cara, vai ouvir a vítima. O senhor fez o reconhecimento? Não, quem fez o reconhecimento foi meu avô. Então, passa para outra vítima. Chegou no depoimento da outra vítima, o senhor fez o reconhecimento? Falou, fiz, como é que foi? Falou, a polícia me mostrou uma foto lá na delegacia e eu reconheci. Foi, como é que foi essa foto? Não, tinha a foto dele lá, me mostrou. Foi a foto onde? No computador. Cara, o policial tinha aberto o Facebook do cara e falou, é esse aqui? E aí foi passando. Aí chegou na hora de ouvir o policial. Falou, eu não investiguei não, foi outro policial que investigou. Pô, cadê? Não tá nem arrolado no rol de testemunha. O Ministério Público fica quieto, o juiz vai lá e fala, eu vou ouvir ele de ofício. Aí falou, o Ministério Público vai se manifestar sobre minha decisão? O Ministério Público não tem o que se manifestar, é norma cogente. Eu falei, opa, peraí, pela ordem. Falou, excelência, eu até entendo que existe possibilidade disso, do senhor intimar uma testemunha de ofício. Testemunha do juízo, testemunha referida, tá lá na lei. O problema é que a iniciativa partiu do senhor e o sistema é acusatório. No sistema acusatório, uma das coisas que diferencia do sistema inquisitivo é que o monopólio da produção das provas é das partes, não é do senhor. O senhor é um espectador. Então, fui lá, impugnei, né? Formalizei isso de modo adequado. O juiz indeferiu. Eu já esperava, mas eu precisava constar em registrado em ata. Até porque vou continuar usando a tese até o dia que ela der certo, cara. E aí, porque ela faz muito sentido. Sim.
Ela é Pro juridicamente sistema razoável. acusatório faz. Pro sistema acusatório é isso. Faz. Aliás, o pacote anticrime, ele veio formalizar, né? O nosso sistema ser acusatório. Aí suspenderam ele. Ainda tá... A eficácia ainda tá suspensa. No que trazia o sistema acusatório, que prestigiava o sistema acusatório, suspenderam. Não entendi Cara, mas nada. isso é verdade, né? Eu acho que a melhor parte do pacote anticrime, que foi o juiz das garantias, tá suspensa até hoje. Cara, Mas o deslinde desse caso é interessante, vale a pena. depois, eu tenho umas críticas severas sobre essas decisões, né, com todo respeito ao Poder Judiciário, em especial ao STF, né, que as liminares são de lá, mas a gente deixa para outro podcast isso. E aí, cara, o processo seguiu, trouxe o policial, vou pro policial, falei, eu não consegui entender ainda de onde que o senhor mostrou essa foto. Ele falou, mostrei do Facebook. Eu falei, mas o senhor só abriu o Facebook e começou a mostrar as fotos? Ele falou, não, doutor, na verdade, eu tenho um informante. Eu falei, pois bem, e o que o seu informante disse? Que foi o seu cliente que praticou o crime. Eu falei, maravilha, qual é o nome do seu informante? Ele falou, não posso dizer. Excelência, a Leste é testemunha que ela está sob juramento, ela precisa falar a verdade, ela precisa responder as perguntas que lhe são feitas. Ela não tem essa faculdade de não me responder. Sim. E aí o juiz falou, doutor, mas é informante, né? Aí eu falei, cara, e agora? Ainda bem que tá gravado. Né? Se alguém duvidar depois, a gente passa aqui, o processo é público, não tem segredo de justiça. Né? Mas esse é o surreal. Aqui é Brasil. Cara, eu tomei um susto na cadeira. Foi, quase que eu caio da cadeira. Eu falei, cara, isso é inacreditável. Eu falei, não, mas contraditório e ampla defesa. E o policial falou assim, eu prefiro assumir o risco da absolvição do acusado do que revelar a minha fonte. Porque senão depois ela nunca mais me dá informação. E aí foi o que me assustou. Porque quantas outras pessoas estão sendo processadas, condenadas, com base numa fonte anônima dentro do processo que é público. Sim. Se nem no inquérito policial o elemento já documentado ele pode ser ocultado do advogado, quiçá dentro do processo. É que senão você condena por fofoca. Total. Não, cara, é isso. E aí, condenação. 16 anos. Eu falei, cara, que pancada. Eram 2 tentativas, né? E aí, um cara preso. Tribunal de Justiça do Tocantins. Nada. Quando a gente foi ao STJ, que era onde a gente queria, e aí uma estratégia sensacional, que foi o seguinte. Você interpõe o RESP ele foi admitido, pronto, porque a gente estava discutindo o 226 do Código de Processo Penal, mas a revaloração dele, se tinha seguido as normas processuais do reconhecimento e se essa prova era válida ou não. Cara, fiz o RESP, interpus o RESP, ele foi admitido. No dia que ele foi admitido, eu transformei o RESP num HC, porque o RESP demora e meu cliente está preso. Atravessei o HC. HC tem prioridade na tramitação. Então ele atravessou uma fila e quando atravessou a fila, ele foi julgado primeiro. E aí quando foi julgado primeiro, o STJ falou, eita, tem o RESP também. E aí o STJ concedeu na hora, né? Ele concedeu a ordem de ofício, né? Não conheço do HC, mas não tem problema. Não conheço do HC, mas concedo a ordem de ofício. Para anular o reconhecimento e todas as provas dele derivadas. Ele fez isso dentro do HC? Dentro do HC. Massa. Porque já tinha um RESP. E aí, disse que o RESP tinha perdido o objeto, com razão. Né? Não tinha mais o porquê julgar o RESP. E aí, determinou o processo de novo, lá para a primeira instância, para o juízo de piso, falando, profira nova sentença. Porém, desconsiderando o reconhecimento e todas as provas que dele derivem. Sobrou o quê? Nada. Sobrou um informante que o policial disse que existe, mas não disse nome, não disse quem é, não deu nada. E aí o juiz absolveu o réu. Voltou para a primeira instância só para a sentença. Só para a sentença para evitar a supressão de instância. Sim. O que eu achei razoável. Juridicamente razoável. Não, e sem esse depoimento, sem essa prova. É porque assim, a devolutiva para o tribunal, embora a gente pense na causa madura, ela ia ter um prejuízo aqui, porque realmente você teria a supressão de instância do primeiro juiz por conta da análise probatória, entendeu? Mas, e do ponto de vista probatório aí, aplicou a teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Sim. Ou seja, qualquer coisa que seja consequência disso aí, não podia ser usada. Cara, e aí, beleza, absolveu o réu, rua, o cara tava preso há alguns anos, eu devia ter uns 2 anos e meio, porque até a gente chegar no STJ demorou. Demorou. E aí... Com ele preso? Com ele preso, cara. Com ele preso.
E o pior, você analisa aí esses 3 anos. Sabe? É uma prisão que se tornou uma prisão pena pra ele, injusta. E ninguém vai devolver esse tempo pro cara. E estão negando a indenização. E aí... Não, mas o pior vem agora, porque eu achei que ia dar o trânsito em julgado ali na primeira instância. Aí eu... MP recorreu. Aí o melhor da apelação é assim. Porque existem provas que podem ser utilizadas ainda. E o processo está repleto de provas, na medida que requer a reforma da sentença. Opa, peraí. Aí, mais uma tese, princípio da dialeticidade. O seu recurso tem que impugnar a decisão. Você não impugnou a decisão. Exatamente. Recurso altamente genérico. Então, só daí... Boa essa tese, hein, cara? Da dialeticidade? Boa. A gente usa em processo civil e processo penal. Duas teses assim, muito fortes para um processo só. Primeiro, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento, mas que a gente já começou a debater lá embaixo, porque a gente sabia que quando chegasse no STJ a gente só ia conseguir chegar lá se tivesse pré-questionado a matéria. Sim. E depois o princípio da dialeticidade. Porque esse recurso do Ministério Público tá parecendo um recurso da decisão do HC, né? Qual do processo. Exatamente. E o pior, ele não especifica uma outra prova. Aí a gente contrarrazoou e agora vai subir pro Tocantins. E a dialeticidade, assim, a gente usa muito isso no escritório, muito, né? Tanto na coordenação civil quanto na criminal, basicamente porque realmente os recursos, por vezes, não dialogam. Então, o que aconteceu bem recente também, um caso semelhante, que assim, o recurso era basicamente uma transcrição da contestação. Assim, imagina, a sentença foi em inglês e o cara recorreu em aramaico. Total. Sabe, não dialoga, uma coisa totalmente inócua. E aí, a tese, quando a gente fala da dialeticidade, ela vem como um preliminar para nem conhecer o recurso. A dialeticidade tá para a sentença, assim como a congruência tá... O princípio da congruência, pro né? juízo na hora Tá de sentenciar isso, também. para denúncia, Exato. né? Ah, sim. Questão do pedido. Perfeito. Assim, é interessante. A gente falou, né, prescrição, da questão do procedimento de produção de prova antecipada e agora sobre essa ideia inerente ao reconhecimento, né, a falha de procedimento do reconhecimento. E quando a gente entra nessa parte procedimental... Deixa eu só arrematar. E aí, Léo, pra galera que tá assistindo, o que o STJ tem hoje entendido e que é um entendimento que mudou há pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, Em relação ao reconhecimento. ao reconhecimento. Porque antes o STJ entendia que o artigo 226 ele era uma mera recomendação Nada. para o reconhecimento. Só que estudos de neurociência demonstraram a falibilidade do cérebro humano e a sua limitação no reconhecimento. E aí o STJ mudou, deu uma chave, cara, virou uma chave. Lá e falou o seguinte, a partir de agora o 226 é de observância cogente, obrigatória, e com mais um detalhe, o reconhecimento isolado, ainda que respeite o 226, não é suficiente para condenação. Precisa estar com base em outras provas no processo. Sensacional. Você quer ver um exemplo agora, aqui, ó, em loco, entre nós. Vamos lá. Qual era a cor da camiseta do Léo no último podcast? Cara, não faço a mínima ideia. Eu também não, mas a gente tava lá. Então, se ele saiu daqui e matou alguém, quem seriam as testemunhas? Entende? Então, assim, você que tá assistindo, você entende? Assim, qual era a cor da minha Cara, eu vou mais, não lembro. eu ia falar isso agora, eu não lembro da cor da minha. Então, acaba que essa... Ô, produção, resgata aí. Eu lembro da minha. Replay. Eu, Vamos eu, ver o eu, replay eu, aqui. lembro da, eu lembro da minha, eu lembro da minha. Eu acho que da sua eu lembro, era vermelha. Vermelha. Da sua eu Vermelha. lembro. Porque agora, quando você pega uma cor mais, assim, neutra, realmente tem uma certa dificuldade pra lembrar. Eu não lembro, Léo. Deve ser, sei lá, branca, Sei lá, preta, não azul. lembro, Não, eu acho que eu tava de camiseta branca. Eu lembrei o porquê, mas eu lembrei por conta de um diálogo que eu tive com Yasmin. Mas deve ser alguma Diálogo, foi uma DR não, né, cara? A gente não quer atrapalhar o relacionamento de vocês, né? Não, tá tudo bem, não. tá tudo bem. Você quer Não, que a gente liga o pra ela diálogo- e a gente explica que você não tava bebendo, que você tava num podcast. O diálogo foi só assim. Você precisa de Eu uma vou com Você essa? precisa de um álibi? Como é que é? Não. Eu vou com essa ou eu vou com essa? Ela falou, vai com essa. Eu falei, sim, senhora. É isso. Pronto. Tá certo, cogência. Última palavra continua sendo a sua, né? Sim, senhora. O imperativo é que manda. Rapidamente, minha linda. E assim, essa A questão... gente vai zoar de novo que o Felipe casou recentemente? Não. Por que não? Por que não, né? Já é o segundo podcast dele casado. Segundo podcast. Exatamente. Ainda parece o primeiro. Não, mas é uma experiência interessante. Eu não tenho o que reclamar. Quando a gente entrar na seara civil, e essa eu tô prometendo, eu sei que vocês já me cobraram, a gente vai falar um pouco de pacto antinupcial, a questão do contrato de namoro, regimes, bom, alguns cara. cuidados. Porque se teve uma coisa que aconteceu muito na pandemia foi contrato de namoro. né? Glória a Deus, foi excelente. Não tenho o que Contrato de reclamar. namoro, divórcio.
O divórcio foi muito Contrato também. de namoro foi sensacional. Essa ideia foi muito boa. Mas a gente vai trabalhar isso daí na parte civil. Eu vou trazer alguns casos interessantíssimos de contrato de namoro. Mas pra gente não perder a meada. A ideia dessa questão da formalidade, né? Então, teve outra tese, que eu acho que ela foi bem importante, que ela tem uma conjunção... Basicamente, o que vocês já devem ter percebido é que todas as teses aqui, elas não se bastam em si. Quero dizer, elas necessariamente partem de uma premissa maior, um princípio, uma base geral, e depois elas realmente dialogam com os outros instrumentos. Então, essa, referente ao procedimento, ela dialoga muito com aquele caso onde tinha um crime contra a licitação, né? Eu não lembro se sim. foi uma falsidade, não foi? Era uma fraude em licitação, Fraude de licitação. organização criminosa, lavagem de capitais. Sim, então um processo de altíssima complexidade. Então ele tem uma pressão social, ele envolve pessoas conhecidas, então assim, ele tem toda uma repercussão muito grande e uma pressão enorme. E eu lembro que esse processo, Eduardo deve lembrar com maior riqueza de detalhes, o grande ponto aqui foi que o processo judicial eletrônico trouxe para nós uma importante consequência. Cara, o que salvou foi isso mesmo. Que é justamente o quê? É ter ali no caso... Porque assim, a gente não passou a análise meritória. Basicamente, a gente ficou nessa questão formal, que foi a análise sobre qual foi o momento que foi expedido o mandado de busca e apreensão e qual foi o momento que, de fato, ela foi realizada, né? E aí eu lembro que no PJE, a busca e apreensão foi realizada antes da decisão que determinou a busca e apreensão. Então, obviamente, aquela prova, ela foi o quê? Contaminada. E aí, claro, a teoria da árvore dos frutos envenenados. Né? Então, veja, mais uma vez, embora a gente tenha falado agora da questão do reconhecimento, a questão de respeitar a decisão e o momento que ela é proferido, sobretudo na hora de aquisição de provas, né? Como que a polícia foi fazer uma busca e apreensão, sendo que a decisão não tinha sido ainda, né, exarada. Então, ela não tinha sido julgado, mas já tinha um comando interno para a realização daquele procedimento. Cara, isso aí foi tão assim, pesado, porque a polícia e o Ministério Público, eles invadiram a casa do alvo, né, que era o nosso cliente, às 6 horas da manhã. A decisão autorizando a busca e a apreensão, ela apareceu no Projude às 7h30, 8 horas da manhã. 1h30 depois do ingresso dos policiais. Como é que pode? Sentido nenhum, né, cara? Cara, nenhum. O nome disso, ansiedade. Geraram... Ansiedade, cara. Não tem outra explicação. Não dá. Geraram e olha que é o Dudu que torce pro pro Fluminense, hein, cara. Aí você entende a ansiedade. Não tem um porquê ansiedade. O dinizismo, velho. A gente vai ganhar um campeonato carioca. Não tenho dúvida. E aí, cara, foram abertos 2 processos. Um de improbidade administrativa e outro criminal. Lá no de improbidade, a gente conseguiu subir primeiro pro TJ e reconheceu a nulidade dessa prova. A gente pegou a decisão, levou para o processo criminal. E aí, a ideia, inclusive, não era só o trancamento da ação, era a absolvição. Sim. Por conta da gente já ter tido, inclusive, algumas audiências. Tiveram várias. Só que o juízo teve um entendimento diverso do nosso e ela fez o seguinte, excluiu essa prova e todas as dela derivadas e voltou para o momento do recebimento da denúncia. Quando ela voltou para o momento do recebimento da denúncia, ela falou, olha, eu não tenho justa causa. Porque todas as provas do processo, elas são nulas. Muito corajosa. Cara, muito questão corajosa. de prova, inclusive, de concurso, isso, né? Porque no inquérito policial você não tem nulidade, você tem irregularidade, que não macula a ação penal, salvo quando todos os elementos informativos estão maculados. Porque você não tem justa causa. Sim. E aí ela falou, então reconsidero a decisão de recebimento da denúncia e rejeito a denúncia. Sim. Simples assim. Simples assim. E assim, de verdade, juíza brilhante. Porque esses casos de repercussões, eles atraem essa questão de pressão. E realmente, assim, ela verificar aquilo ali e aplicar o correto, sem influência externa, e assim, num cuidado, era salutar, lembra? Tinha um cuidado tão grande para evitar a nulidade. Tinha que ter alguma coisa? Defere. Faz o quê? Defere. Vai fazer produção? Defere. Para evitar Testemunha faltou. Adia a audiência, não tem problema. Para justamente não macular o processo dela. Ela seguiu tudo certinho. Cara, a decisão dela é extremamente bem fundamentada. Muito eu não concordo com o conteúdo, porque eu acho que não tinha que regressar, eu acho que tinha que absolver. Mas eu entendo que ela seguiu a jurisprudência, inclusive majoritária. Porque eu sou um pouco mais garantista, né? Então,
Mas a decisão dela juridicamente, excluindo essa questão do garantismo, do aspecto, do ponto de vista como eu enxergo, cara, sensacional, velho. Sensacional. Deu trabalho pro Ministério Público recorrer. Sim, esse caso... E aí, um detalhe que eu quero ver agora, como é que o tribunal vai reagir, porque recorreu e vão julgar o recurso Você tem agora. sustentação oral, inclusive. Inclusive eu ia conversar contigo sobre isso, da imprescindibilidade dela. Da decisão que rejeita a denúncia, qual recurso? Da decisão que rejeita? Rejeita a denúncia. Você tem denúncia? Você reza. Reze. Sim. Você reza. E aí eu te pergunto por que o Ministério Público interpôs a apelação. Foi juizado? Não. Ele rezou pouco. Só pode. Não, isso é surreal mesmo. É surreal. Essa eu olhei e, assim, eu saltei. Outra, eu vou... Tem uma outra do Ministério Público, mas eu vou deixar pra contar pra outro dia, mas eu vou deixar aqui o feeling dela. Tava numa audiência, eu e Felipe, crime hediondo. O Ministério Público pediu concessão da liberdade provisória com fiança. Foi aqui no Distrito Federal isso. Ficou na ata, tá? Tava Tá na procurando ata. uma forma de Eu ferrar, consigo- não sabia como. Tinha que liberar. Não, mas eu tenho que resolver alguma Você coisa. sabe o que aqui. que eu acho que é? Ah. Não vou falar não, porque é... Cara, não. Mas assim, mas esse caso foi interessantíssimo. Eu tô tentando Faltou até a lembrar... Constituição Federal aí, Não, né, faltou cara? tanta coisa. Eu tô tentando lembrar se na hora que foi... Eu não sei se foi tu ou foi a juíza que deu uma cortada, que falou disso que não cabia. Foi você. Não, fui eu, né? Na hora da fundamentação. Foi na hora de fundamentar. Eu lembro que fundamentar. alguém tinha Foi dado em uma audiência, cortada. isso? Na Foi audiência de custódia. cara. Audiência de custódia. Audiência de custódia, eu nunca tinha visto isso. Foi. Não, Mas na audiência de custódia já teve a denúncia? Não. Ele entendi. pediu... Ele pediu a liberdade. Tá. De crime hediondo, mediante pagamento de fiança. Perfeito. Entendi. Ele pediu e aí, como uma das cautelares, a fiança. Ó, a gente vai mudar de tese agora, porque eu queria fazer um gancho com essa história bem Não, que... pode Pode. fazer. Inclusive, tem a questão do nosso tempo, que eu acho que já foi. Que é uma das teses, inclusive, é justamente sobre isso. Que é sobre a questão da custódia e as medidas cautelares. Mas pode puxar, sim. Depois eu faço um recapitulado. Não, porque eu lembrei de um detalhe aqui, né? Ministério Público, ele não pede a prisão preventiva e juiz tem decretado medida cautelar diversa de prisão. Vocês estão vendo isso? O que também não poderia. O que não poderia. poderia. Sim. O que não poderia. Porque se não há nenhum pedido, qualquer decisão do juiz passa a ser de ofício, né? Sim. Porque, assim, vamos lá. Prisão Que é justamente medida o último- cautelar. É o último tema. Não, é medida cautelar, né? Uhum. E a ideia de medida cautelar já começa no 282, certo? Isso. E aí o Ministério Público acha que a prisão é apenas um tópico separado de medida cautelar. E não é, cara. Não é. Então, assim, ainda que diversa de prisão, né? Você vai encontrar ali a prisão em flagrante a partir do 301, você pega a prisão preventiva a partir do 311 e as medidas cautelares diversas da prisão no 319. 18 é 18 domiciliar. 19. 18 é domiciliar. Dali pra frente. Isso. Mas o ponto é, mesmo que o Ministério Público não pedindo a prisão preventiva, não pode o juiz, de ofício, decretar uma medida cautelar diversa de prisão. Não, esse cara tem que sair daqui de alguma coisa. Não, filho. Cara, faz concurso, então, pra Pra o Ministério. MP. Ué. E com um detalhe, aqui não justifica a ideia do poder geral de cautela. Né? Que é a ideia do juiz ali, na ausência de dispositivo legal, ele agir porque ele tem poder geral de cautela. Cara, não é isso. A lei é bem clara em relação a isso. Ele precisa ser provocado. Até porque, senão, a gente volta pro período da Inquisição, a gente volta pro século XII. Sim. Não faz sentido. E um doutrinador que eu não sei se ele é muito conhecido aqui no Brasil, mas é um doutrinador espanhol, Juarez Tavares, e outros tantos doutrinadores brasileiros também trazem isso, mas eles vão dizer para nós o seguinte, que o termômetro da democracia de um país é nivelado pelo grau de maturidade do seu processo penal. Profundo, hein? Cara, Então, se olhar pra maturidade brasileira, então, hein? e aí você vê o tipo de democracia que você tem. Quanto mais maduro o processo penal, e eu entendo que, inclusive, quem o aplica, Sim. melhor a sua democracia. Quanto pior o seu nível de maturidade processual penal, pior a democracia que você tem. É porque são freios, né? São freios. E aí, se você olhar democracias mais maduras, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, todos eles têm audiência de custódia, todos eles têm juiz de garantias. Há décadas. E os seus institutos próprios, décadas. play a bargain. Tem algumas críticas, óbvio que nenhum é perfeito, mas assim... Mas por quê? Porque é um direito consuetudinário, a forma de constituição de prova Claro. não é muito bem definida e lá anula-se prova o tempo inteiro. Sim.
Agora, é legal isso que você falou da questão de, enfim, da gente acabar comentando, mas é isso de fato era uma das teses da lista, né? Então, recapitulando, a questão da prescrição, né? A questão da análise do tempo, a forma de fazer ali o mapeamento de tempo, ação, atos como todos, indivíduos envolvidos. A questão da produção antecipada de prova no processo penal, que ela perde a sua própria natureza se ela delonga demais. A questão referente aos procedimentos que devem ser seguidos, então, procedimento de reconhecimento. E esse caso é substancial, ele traz a sua referência, que deve ser seguido para que, de fato, tenha o convencimento sem quem foi o autor, sem aquela contaminação, né, de mostrar. Lembra aquele caso? Olha aqui, meu celular é esse aqui. É esse aqui. Você lembra desse caso? O policial pegou no júri. Como é que você fez o reconhecimento? Ah, não, o policial pegou o celular e me mostrou. No júri, essa prova apareceu. Durante o júri. Você lembra? A gente deu um salto nesse processo. Foi durante o júri. Então, essa questão do 226, a questão da técnica, a forma do procedimento e a busca e apreensão, a licitude, a garantia, a forma como ela foi procedida para a busca e apreensão, e essa parte da fundamentação da prisão. Porque, embora tu tenha puxado o gancho com esse caso em concreto, o Eduardo acabou de atuar recentemente numa demanda muito similar, onde a ausência de fundamentação do porquê de não aplicar medidas diversas da prisão foi o motivo que ensejou o Tribunal de Justiça a conceder a ordem no habeas corpus e determinar a soltura. Liminar, tá? Liminar. Foi, então, Liminar mesmo. esse caso, né, eu acho que talvez pode até arrematar falando dele, eu acho que essa última tese é interessantíssima, esse caso é muito bacana. Ele também é de altíssima sensibilidade e sobre essa questão. Você estava puxando aí só um gancho antes de eu entrar nesse ponto, e eu vou retroagir um pouco. Quando a gente estava falando da questão do procedimento antecipado de provas, veja que o procedimento antecipado de provas é para que você tenha para que você não perca a prova, né? O momento de produzir a prova ali, ele precisa ser extemporâneo. Só que o Ministério Público, lá naquele caso, um desdobramento do raciocínio é que ele estava utilizando como forma de investigação, porque a investigação já tinha sido, em tese, concluída, ele não tinha encontrado justa causa, mas ele queria usar o procedimento de antecipação de prova como meio de continuar investigando, só que ele é um meio processual, ele não é um meio investigativo, né? Então não faz sentido essa continuidade. Dessa daí foi um cliente que teve a prisão preventiva decretada depois de um período de investigação, e o juiz, na hora de decretar a prisão preventiva, ele não fundamentou a necessidade da prisão superando as medidas cautelares diversas da prisão, porque ele deveria primeiro fundamentar que as medidas diversas da prisão 319 elas são insuficientes para depois decretar a prisão preventiva. Ele deu um salto. Ele foi direto para a prisão preventiva. E aí ele fundamentou a parte da prisão preventiva, estava sensacional. O problema é que ele não tinha fundamentado a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. E aí, numa leitura na decisão, a gente pegou isso, fez um HC também curto. Esse acho que teve 11 páginas. Esse foi um pouquinho maior do que o outro ainda. Sim. E, cara, em liminar, o cliente já foi solto, depois o mérito confirmado, MP que atua em segunda instância não recorreu, e agora a gente está lutando para ver se tira a tornozeleira dele, né? Já tem uns 6 meses. 6 meses. O juiz já renovou, né? Eu tava vendo esses dias uma tese sobre o lapso temporal de medida cautelar diversa de prisão. Porque a gente fala muito de pedido, né, de relaxamento, pedido de revogação, por conta do excesso de prazo, mas sobre a prisão. E o excesso de prazo com uma medida cautelar diversa da prisão. Pega, por exemplo, um empresário. E o juiz vai lá e pega o passaporte do cara. O cara tá solto, né? Em tese, mas tá com a medida cautelar ali de diversa da prisão. Tá retido o passaporte dele. 2, 3 anos sem passaporte. O cara é empresário, precisa fazer negócios lá fora, tá, e tudo mais. Cara, quer queira, quer não, por mais que não seja prisão, é um constrangimento ilegal, né? É um excesso de prazo. Cara, qualquer medida cautelar diversa da prisão, ela é uma restrição a um âmbito de locomoção, de liberdade do sujeito. Seja o horário de recolhimento, seja a limitação do final de semana você fica em casa. Total. Só pra encerrar, eu sei que a gente tá no horário, mas nesses dias uma aluna nossa, ex-aluna nossa lá da outra faculdade, ela falou assim, professor, eu tô com uma situação aqui, eu não sei como lidar, tal. O cara já tá respondendo há muito tempo a medida cautelar. Eu falei, há quanto tempo? Professor, há muitos anos. Por isso que eu lembrei dessa questão do passaporte. Eu não lembro agora qual era a medida cautelar, mas enfim, há muito tempo. Aí eu falei assim, antes do pacote anticrime? Falou assim, E quem foi que pediu? Professor, foi o juiz que aplicou. Eu falei assim,
Processo penal, aplicação imediata. Se você faz a aplicação imediata da lei processual penal, nesse caso, deveria reconhecer que não houve pedida. Exato. E foi uma decisão de ofício. Essa foi a tese de bônus aqui, hein? Não é, cara? Uhum. Uma decisão que foi dada lá atrás, se você reconhecer hoje a nova lei, não adianta. O juiz poderia aplicar, né? Dentro da ação penal, ele poderia aplicar uma medida diversa sem ser provocado. Dentro da ação penal, ele podia. Mas ele não pode mais. E essa medida está até hoje. Então, além da questão do excesso de prazo, tem um fato de que, na origem, ele não foi provocado. Eu entendo que, nesse caso, aplicaria-se o Tempus Regi Actum, né? Uhum. A aplicação imediata da nova lei. Mas você sabe que eu acho que ela ainda poderia provocar de um jeito diferente? O parágrafo único do 316 diz que ele tem que rever a cada 90 dias a prisão preventiva. Artigo 3º do Código de Processo Penal admite interpretação analógica. Então, se ele tem que rever a prisão preventiva a cada 90 dias, ele tem que rever a medida cautelar diversa da prisão a cada 90 Excelente. dias. Sim. Nessa revisão, ele tem Excelente. que ver que ele não foi provocado, que ele agiu de ofício. Então, ele tem que revogar. Sim. Excelente. Tá aí a resposta. Até porque a cláusula rebus sic stantibus, né? Muda assim. Se eu mudo os fatos, Se eu muda preciso rever a circunstância, decisão. Você precisa rever. Perfeito. Bem, Maravilha. então, É isso, né, sim. é isso. Falamos de rebus sic stantibus Terminamos aqui, assim, cara. latim, rebus sic stantibus, o negócio aqui. Você sabe que a origem do rebus sic stantibus é Ah. da época da guerra, né? A origem é contratual. A época de guerra, Segunda Guerra Mundial, você fazia um contrato, mas aí vinha a guerra, acabava com sua casa, acabava com tudo, você não tinha como pagar e ficava lá o contrato, né? Sim. Aí essa teoria geral, na verdade, né, foi criada nessas circunstâncias de guerra. Caramba. Que interessante a revisão. né? Advogado, É. professor, historiador. Aprendendo com o Felipe Rossi. Que isso, não. Contar umas historinhas aí, a gente conta umas historinhas. Bem, então, mais uma vez, né, é um prazer estar com vocês, espero que você aí de casa tenha aproveitado bastante, deixe aí embaixo seu comentário, se você curtiu, sugestão de próximos temas, a gente faz isso com muito carinho por vocês, é um prazer estar na presença de vocês E não deixa dois. de nos seguir lá no Instagram, né? Exatamente, vai lá, qual que é o nosso @? Podcast Advogar. E o seu? Meu pessoal? Isso. Eduardo _AX _Farias. Não, vamos mudar isso, Muito cara. difícil, Cara, muito vamos difícil. mudar Muito isso. Calma. Cara, coloca assim, ó, hashtag Eduardo mude o seu Instagram. Pelo amor de Deus. Hashtag muda Dudu, tá fogo, tá Pelo fogo. amor de Deus. Cara, faz o seguinte, entra Ninguém no acha, dele. ninguém acha ele, cara. Ninguém acha, o cara tá omisso. Cara, eu já tentei todos Eduardo nicknames. AX Farias. Cara, mas eu já tentei todos Cara, os é nicknames Instagram, não é possíveis. jornal não, filho. É um texto. Qual é o seu Instagram? @texto no fonte Arial 12. Não tem como. Segue lá. Seu péssimo orientador de TCC. Cara, eu sou um Vamos desorientador. Como é que você ensina o aluno a delimitar o tema? Fala pra mim. O tema veio um tomo aqui. Sabe nem delimitar o próprio Instagram, cara. Que absurdo. Caramba, que falta de respeito. Ô, desculpa, de só falar vocês. uma coisa, cara. Na hora que vocês estavam falando de Achei que você ia quebrar outro neurociência... Não, deixa só pro... Cara, também dá prejuízo quebrar copo todo podcast. Vocês estavam falando de neurociência aplicada naquela hora? A neurociência Isso. aplicada. Explicado isso, a questão da prova testemunhal. Ao processo Cara, penal. que tese de TCC, hein, velho? Não é tese porque TCC não é tese, né? Tema, mas... Tema. Nossa, Mas que é. péssimo orientador de Péssimo TCC, orientador você. de... A metodologia é precária. Retiro. Mas Mas é que eu não sou mais orientador. tese de doutorado, né? Dissertação de mestrado. Muito obrigado. Mas que temática... Eu paguei. Muito obrigado. É isso, Muito né? obrigado. Tá certo. Mas que temática de TCC interessante, né, professor Leonardo? Mas é boa, mas é boa. Hoje a quinta série ela veio aflorada, só pra deixar claro, o pessoal desde o começo. pré-podcast. Pré-podcast, a quinta série tava no meio de nós. Mas é isso, galera. Então segue lá, professor prof.rossi. O Eduardo é aquele negócio lá, Eduardo _AX Farias @hotmail. A gente vai colocar na descrição. É, na aqui, relaxa. descrição, A gente mas vai colocar fácil. na descrição aqui. E aqui segue lá então, professor Léo Paixão. Prof.Léo Paixão. Prof.Léo Paixão. É isso aí. Estamos juntos e até um próximo episódio. Até.